Bom, eu gostaria de iniciar então esse nosso encontro, que ele faz parte de uma sequência de encontros que a gente tem agora nesse período da pandemia, que é chamado Bem-Estar em Casa. E hoje a gente conta com a presença da Maiane, que é astróloga e numeróloga, e também da Daniele, que é terapeuta, e hoje ela vem trazer também a questão da terapia floral. Eu espero que vocês aproveitem esse encontro e qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem bem à vontade. Agora eu vou passar a palavra para a Maiane e para a Daniele. Se quiserem abrir o microfone, fiquem bem à vontade. E é isso, gente. Aproveitem. Namastê. Obrigada, Sheila. Então, eu e a Dani vamos conduzir esse encontro falando sobre astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento e também os florais como um poder de autotransformação, para que vocês não só façam, né, a leitura do mapa, mas como vocês possam utilizá-los também outras ferramentas, assim como os florais, no decorrer né, do entendimento lá da astrologia. Então, eu me chamo Maiane, comecei dentro da astrologia por uma busca mesmo que eu tive, que eu quis iniciar. Meu suporte está com problema aqui, estou tentando arrumar. E foi assim que eu me apaixonei por essa terapia maravilhosa que pode ajudar bastante a gente se conhecer. Eu sou irmã da Dani, então nós duas trabalhamos com astrologia e foi através dela que eu comecei dentro dessa busca do Reiki e dessas terapias. Eu não era uma pessoa tão calma, não sou plena, mas já sou bem mais controlada do que eu era antes. Deixa eu ver se... Peraí, deixa eu tentar arrumar. Vou passar a palavra para a Dani. Boa noite, então. Então, como a Sheila falou, sou terapeuta holística. Holístico quer dizer trabalhar com os 4 corpos, como eu sempre gosto de trazer essa ideia para as pessoas, que a gente não tem só um corpo físico, né? Nós temos 4 corpos. Alguns falam até mais corpos, mas digamos assim, o básico seria que é o mental, o emocional, o físico e o espiritual, vibracional ou etérico, né? Então, gosto de trabalhar, já fiz também vários cursos de terapias, mas hoje me identifico demais com o Reiki, com os florais e com a astrologia também, porque eles sozinhos já dão um resultado maravilhoso e alinhados, então, dão mais resultado ainda. Então, assim, hoje eu vejo que tem diversas terapias e várias né, maneiras de se autoconhecer, se autotransformar, e todas são muito válidas, mas essas são as que eu mais me identifico. E por isso não trabalho por acaso, né? Eu digo assim com isso, porque eu vejo muito resultado. É algo bem interno que vai curar mesmo, né? E como a minha irmã falou ali, a astrologia é muito como autoconhecimento, mas nada adianta a gente se autoconhecer, buscar conhecimento sem a gente se transformar, né? Eu sempre digo, a mudança que a gente quer ver no mundo começa pela gente. Então, nesse processo eu também, né, do despertar, e eu acredito que para a maioria das pessoas é assim, geralmente não é tranquilinho, como eu digo, né? Às vezes você vivencia algo desafiador e aí você precisa dar ou uma irritação ou alguma coisa assim, alguma situação bem desafiadora para você. Opa, peraí, o que está acontecendo? E se buscar essa transformação. E foi assim que aconteceu comigo, então, e eu fui buscar então ferramentas e nisso encontrei uma primeira sessão de Reiki, fiz o Reiki e aí me apaixonei, fui fazendo cursos e tal. E fui plantando a semente na família, e aí resolvi trabalhar com isso, por causa dos benefícios que trazem.
Então, assim, hoje eu vou focar mais nos florais e a minha irmã falar um pouco mais sobre astrologia. Mas a nossa ideia é que não seja nada técnico, né? Não é um workshop para vocês saberem muito sobre astrologia ou muito sobre florais. A ideia é o que pode ajudar na vida de vocês. Uh, né? Vocês também, ser um bate-papo mais contraído mesmo, para que vocês tirem dúvidas. Ah, posso usar floral para isso, posso usar para aquilo, criança pode usar, que idade pode usar, né? Então a gente vai trazer já algumas coisas, fiz um rascunho para não esquecer de falar alguns itens principais, mas vocês também podem perguntar, essa é a ideia, que seja realmente algo que quando a Sheila convidou ali, né, a gente, eu pensei assim, eu sou muito de não ter algo assim, não gosto de algo muito pronto, muito Planejado, muito. planejado, formado, né? Eu gosto de as coisas fluírem, assim, né? De acordo com a energia das pessoas que estão, por isso que eu gosto tanto dos atendimentos presenciais, atender individualmente, gosto mais do que dos workshops, porque eu não vou preparada, a gente vai ver o que vai trazer naquele dia. Então, isso é a ideia desse workshop. Eu pensei assim, né? Quando a Sheila convidou, eu falei isso com a minha irmã também. Então, para ser assim, algo que a gente vai trazer uma ideia principal, mas vamos ver qual é a energia que vai vir aqui, quais são as dúvidas, e a gente vai esclarecendo, tá? Então, fiquem à vontade para perguntar. Não sabemos tudo, não, mas o que a gente souber, a gente vai tá passando para vocês com a ideia de que ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, mas o que a gente tem conhecimento a gente pode compartilhar. Com certeza essa troca é importante para vocês, para nós também, né? E também a parceria da Sheila com a gente, isso tudo faz parte. E gratidão, Sheila. E vocês que estão aqui também, eu sempre digo que ninguém vem para Por acaso. terapia, ninguém aparece nesse lado mais holístico, digamos assim, por acaso. Realmente são pessoas que estão já despertas, despertando, né? Independente, ninguém é mais evoluído, diga-se que ninguém. Está num caminho, talvez, num tempo diferente, mas todo mundo aqui pode compartilhar também, pode agregar, né? Nesse dia. Então, não sintam vergonha mesmo e perguntem e vamos fazer uma noite bem gostosa aqui nesse momento, tá bom? Então, você quer começar falando? Pode falar. Então, quando a gente vai falar sobre astrologia, né, e como eu comecei, eu vou falar um pouquinho também do meu, como foi a minha entrada, assim. Então, a astrologia, ela vem como uma ferramenta realmente de autoconhecimento. Ela traz informações, é como se fosse a tua essência, né, o teu DNA astral, é uma leitura ali que a gente pode fazer sobre o teu interior. Então, às vezes, assim, eu envio o mapa para a pessoa e a pessoa fala, ele bateu bastante coisa, mas na verdade não é simplesmente para bater as coisas, né? É para fazer, talvez faça sentido naquele momento, talvez não faça ainda, mas em algum momento vai fazer. A astrologia ela traz, como toda, né, tudo dentro da nossa vida, os polos, né, positivo e às vezes mais desafiador, né? Então existem a alta e a baixa vibração de todos os signos, de todos os planetas, de todas as casas também dentro do mapa. Então nós estamos vibrando e a Dani sempre fala sobre isso, né? Quando a gente está, às vezes, passando por um momento mais desafiador e tudo mais, é importante que a gente eleve a nossa frequência para que realmente a gente consiga acessar o que é melhor. Porque é como se fosse, tudo é como se fosse um rádio, né? A gente vai sintonizar numa estação. E para a gente sintonizar é aquela frequência. Então, dependendo de como a gente está realmente, a gente vai acessar ou o lado mais transformador, ou o lado mais desafiador. Então, como se eu lá quando eu era adolescente, digamos, eu era uma pessoa extremamente irritada,
Não que eu seja maravilhosa agora e viva em estado de meditação o tempo todo, mas hoje em dia as coisas já não me irritam tão facilmente. É óbvio que eu tenho os meus momentos e tudo mais, mas eu já sei que eu consigo não dar tanta importância para aquilo. Então, por exemplo, né, dentro da astrologia existem os 12 signos. E nós temos, sim, os 12 signos dentro do nosso mapa. 3 deles são principais, né? Como a gente pode falar, é um triângulo da nossa vida. O Sol, a Lua e o Ascendente. Só que não são só esses 3, né? Dentro disso tudo, existe mais posicionamentos também fortes. Posicionamentos, por exemplo, como 3 planetas ou mais dentro de um signo ou dentro de uma casa. Posicionamentos fortes de alguns aspectos dentro do nosso mapa. Então, por exemplo, o Sol, ele vai falar da nossa essência, né? Eu como uma sagitariana, né? Então, eu, sagitariana, gosto de certas coisas. Mas, aí quando eu vou olhar para os meus sentimentos, existe o meu posicionamento da Lua, né? Que a Lua vai falar sobre a minha emoção. Boa noite. Sobre... Acho que tem alguém que entrou. Consegue desativar, Sheila? Então, a minha Lua ela vai falar sobre os meus sentimentos e as minhas emoções. E aí, quando eu vou olhar para dentro do meu mapa, eu sou sagitariana com um ascendente em Áries, mas a minha Lua em Câncer. Então, eu vou trazer esse lado mais emocional, sim, porque é a minha característica. E aí, o ascendente, ele vai falar sobre como eu vou agir. E aí, quando eu olho para o meu ascendente, é Áries. Áries, ele traz essa energia de força, de ação. Mas, dentro da baixa vibração, existe uma explosão. Com certeza, vocês já ouviram a expressão Satanares, né? Porque quando as pessoas falam, às vezes, ai, é ariano, meu Deus, é ariano. Ou então, escorpiano, meu Deus, escorpião é vingativo. E realmente, porque tem esses altos e baixos, né? Dependendo do posicionamento, a gente pode trazer ou uma característica ou outra. Eu vou agir muito como uma ariana, porque o meu ascendente é em Áries, então eu trago essa ação de Áries. Então eu preciso observar se eu estou agindo dentro da alta vibração desse signo ou não. E Sagitário, essa é a minha essência, né? Dentro do que eu sou aqui é Sagitário. E aí, olhando os posicionamentos, eu tenho muitos planetas numa casa. Por exemplo, no meu mapa, né? Eu tenho 5 planetas lá na casa 9, que é uma casa de Sagitário. Então, eu trago muito forte essas características. E a casa 9 é de estudos, né? Então, dentro do meu mapa, eu fiz alguns cursos, eu não conseguia finalizar, porque eu queria muitas coisas e acabava não finalizando nada. E aí, esse mês passado, agora eu estava percebendo que eu estava agindo novamente daquela forma, querendo o mundo, né, que é o que acontece dentro do meu mapa, mas aí não concretizando nada. E realmente é isso. É pegar um caderno, né, como a Regi fez hoje a devolução do mapa dela, e anotou várias folhas. Eu falei, meu Deus, que bom se todo mundo fizesse isso, mas é verdade. Por quê? Porque isso é se autoconhecer. Não adianta eu simplesmente fazer o meu mapa e parar. Porque aí, às vezes, a gente volta para o automático, que é o que eu estava fazendo. E que eu faço de vez em quando. Vai no automático. E aí, opa, se policia. Para um pouco, né? Como se agora, nesse momento, né, do coronavírus, o planeta ele já estava tão saturado que ele falou, eu preciso parar. E aí ele parou. Então, é isso que acontece com a gente muitas vezes, né? Teve a Luciana, ela não está aqui, ela falou que ia entrar, mas ela não entrou ainda, ou não vai entrar. Ela veio hoje falar comigo, eu preciso da numerologia, mas às vezes a gente não precisa de outra coisa, a gente precisa só avaliar mais coisas. Eu falei para ela, não vamos fazer não, porque é muito ali, né? Agora esse mês de Gêmeos, a gente vai estar agindo mais no racional mesmo, e aí quer muitas informações. E aí, consequentemente, também não é uma energia positiva, porque daí quando a gente observa, eu estou no meio de Gêmeos, o oposto, signo oposto é Sagitário. Eu posso acessar aquelas vibrações mais desafiadoras daquele signo oposto também, que é isso, fazer muitas coisas e não concretizar. Então é isso que é legal da astrologia.
é entender que não é só o mapa também, mas é observar, onde eu tenho gêmeos no meu mapa? No meu caso, eu tenho na casa 3. Então, quando o Sol ele está percorrendo lá, né, no dia a dia, digamos assim, nos meses, é observar também qual que é a energia disponível que está dentro daquele mês, né? Onde eu tenho o meu Sol? Eu tenho o meu Sol posicionado, onde eu tenho Gêmeos no meu mapa? Tenho Gêmeos posicionado na casa 3. Então, é essa energia do Sol desse mês que vai estar ativa. E aí, por exemplo, no meu caso, a casa 3, ela fala sobre a comunicação, sobre os pensamentos. E eu tenho Gêmeos também dentro dessa casa. Então, vai estar muito em alta essa questão do meu racional, da minha intelectualidade, da minha versatilidade, da minha comunicação. Estou falando aqui, ó, falando. Eu ia dizer, tá acelerada, vai bem devagar. Isso, a gente começa a se perceber, é bem dentro desse lado. E, por exemplo, hoje de manhã eu estava mais quieta, daí a gente olhar para dentro de nós mesmo e pensar, não, peraí, hoje eu só quero ficar deitada até mais tarde, tranquila, fazendo o que eu preciso fazer. Porque é essa ferramenta de se conhecer realmente, né? Então, hoje, por exemplo, né? A Lua, ela entrou às 10 e pouquinho ali, agora na fase nova. Então, eu começo algo. E aí, inconscientemente, a gente fez o workshop nessa roda de conversa aqui, numa lua nova, para que vocês possam também trazer esse conhecimento para vocês. E uma lua nova em Gêmeos, né? Então, trabalhando realmente essa energia. A lua, né? A lua, ela passa a cada 2 dias e meio por cada signo. Então, por exemplo, hoje ela entrou, né, no signo de Gêmeos e ela está trazendo essa energia também do nosso lado intelectual, da versatilidade, tudo que é dentro dessa energia de Gêmeos. E aí, quando a gente vai observar a nossa emoção, ela tem a ver também com esses 28 dias que a Lua vai passando por todos os signos. Então, observem bem quando vocês estiverem mais irritadas, ou estiverem mais sensíveis, ou também estiverem super produtivas. Comecem a anotar, pesquisa lá na internet, no meu Insta, no da Dani, tem lá, às vezes a gente posta sobre as luas. Como que eu tava naquele dia e que lua tava? Porque, por exemplo, eu já percebi que eu sou muito mais produtiva quando a lua tá em Capricórnio, quando a lua tá em Áries, quando a lua tá em Virgem. Meu Deus, eu deixo a casa que é um brinco. E eu não sou acostumada a fazer isso. Não gosto muito de limpeza dessas rotinas domésticas. Mas eu consigo perceber que quando tá mais dentro dessa energia, eu já me sinto mais assim. Peraí. E aí, o nosso ascendente, então, ele vai falar da forma como a gente vai agir, né? Então, como que é a vibração do teu ascendente? Como que ele vibra dentro da alta e como que ele vibra na baixa? Como que eu tô agindo? O ascendente é como se fosse aquela primeira impressão que a gente tem quando a gente conhece uma pessoa. Aquela pessoa é empoderada, aquela pessoa é empreendedora, né? Aquela primeira visão que você vai ter da pessoa é dessa forma. Então, por exemplo, né, Áries, né, vou falar do meu. Por exemplo, a Áries, ele vai trazer essa questão, a pessoa é super comunicativa também, porque a Áries traz a questão da ação, da coragem, da forma de fazer as coisas, trazendo movimento. Áries é guerreiro, ele vai, né, ele traz o movimento para dentro da vida. E na baixa vibração, Áries não pensa, ele já simplesmente solta, né? Então, às vezes pode trazer a questão da impulsividade na fala também. Então, é importante a gente entender isso. E aí é bem aquele lado, né? Às vezes eu paro agora para pensar, engulo e depois eu vou soltar o que realmente deve ser, porque senão eu ia trazer muito dentro da impulsão, né? Então, é esse entendimento principal que a gente precisa ter. Outra coisa, quando a gente tem 3 planetas ou mais, né, dentro de um signo,
ele traz uma força muito grande dentro daquele signo. Então, muitas vezes, eu acho até é muito forte essa energia. Por exemplo, eu trago dentro de Sagitário, então essa minha energia é muito forte mesmo em Sagitário. Só que o oposto de Sagitário é Gêmeos, que é os signos complementares. Então, por mais que eu seja sagitariana, eu encontro caminhos dentro do signo de Gêmeos, que é buscar conhecimento e ir a fundo dentro do conhecimento. Não é só ser conhecer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, mas é estudar a fundo. Eu não gosto muito de demorar dentro de um curso, por exemplo, mas é uma questão que eu preciso trabalhar, porque Sagitário é isso, quer conhecer aquilo ali, daqui a pouco ele pula para o outro, e Gêmeos não, ele vai a fundo, realmente, ele vai no conhecimento técnico específico. Então, é importante que a gente observe também esses três signos, né, dentro de três planetas dentro de um signo. Quer falar, Dani? Sim, então, assim, falar um pouquinho também de astrologia, não dá para eu falar só de fora. É isso como a minha irmã falou, assim, em resumo, cada um é um ser único, individual, e tem o seu mapa, né? Mas tem alguns aspectos que vão ser mais fortes para algumas pessoas, né? Então, eu tenho também Sagitário, eu tenho também Áries, só que eu não tenho planetas nesses signos, então faz com que o meu elemento fogo lá seja 0 quando eu nasci, né? Então, como está posicionado os planetas no nosso mapa vai interferir nos elementos na nossa vida, que são os 4 elementos: fogo, água, terra e ar. E cada um representa alguma coisa na nossa vida, né? O fogo é atitude, ação, posicionamento, dizer não né? Dizer não quando precisa dizer não. A terra é a conexão com o plano material, com o trabalho, com as questões físicas, com o corpo físico. O ar é o mental racional e a água é o emocional. Então, por exemplo, eu que nasci com 0 de fogo no meu mapa, eu tinha muita dificuldade de ação, de me posicionar, de começar algo. Tinha muitas ideias, ascendente em aquário, sol em libra, então é muito ar. Então sempre tive aí várias ideias, planejava tudo, mas não executava, né? E mais, antes de eu conhecer a astrologia, não sabia que dentro da nossa própria família a gente já nasce com pessoas com elementos geralmente opostos, com complementos. E só que quando não tem esse entendimento, o que, que acontece? Eu sempre gosto de fazer isso aqui, porque a ideia é os opostos, um ajudar o outro e evoluir, né? Mas o que acontece é por ser tão diferente, bater de frente, né? Conflitar. Porque, por exemplo, eu tenho 3 irmãos que são cada um é de um elemento fogo. Então, a minha irmã mais velha é Áries, o segundo é Leão e a minha irmã e a Maiane é Sagitário. E pensa eu pura água. Então, tinha uma dificuldade enorme, né? De entender eles, de eles me entender, né? Então, e a gente sempre conflitava muito, né? Então, hoje eu já entendendo isso, qual que é a ideia? Ela traz energia de fogo para mim, para me ajudar a agir, e eu trago mais o emocional, trago a calma, né? Então, assim, esse o objetivo dentro de uma família, você poder, o legal de fazer o mapa de todo mundo é identificar isso, né? Enquanto tem lá um ariano, tem um libriano junto para dar uma equilibrada, a Eva tá aí, ela sabe dizer, né? O Edilson, o marido dela é ariano, e ela agora eu não lembro se é ela ou não, ela é taurina, né? A filhinha dela é libriana. Então, a ideia é isso, sabe? Nada por acaso. Isso a gente tem que trazer, né, para o nosso consciente de que nada acontece por acaso no universo. Então, dentro de uma própria família tem o equilíbrio. E eu digo assim, o mapa é para a vida inteira. Então, tem questões que naturalmente a gente já vai vivenciando através das experiências e vai curando. Então, por exemplo, eu nasci com 0 de fogo, mas muita coisa fui aprendendo as bancadas da vida, digamos assim. Só que o processo de autoconhecimento
autoconhecimento e autotransformação fazem você acelerar esse processo, você expandir a consciência e tranquilizar mais, digamos assim, as suas experiências. Então, eu digo que conforme você vai se autoconhecendo, se autotransformando, a vida não vai ficar mais fácil, ela fica mais leve, porque você entende que os desafios vão vir a qualquer momento, né? Só que você não vai sair do teu eixo. Pode sair um pouquinho, né? Porque todo mundo é ser humano, né? A gente sempre fala, a gente é terapeuta, astróloga, mas também somos seres humanos e também em alguns momentos a gente desequilibra e tal. Mas aí você sai daquilo ali, sabe? Tua vibração pode baixar, mas você se percebe e você se resgata, digamos assim. Então, isso é o legal das ferramentas, usar elas para te auxiliar, você não fica dependente, como um remédio, por exemplo, né? Então, a ideia do floral é que você vai usar para curar, você vai usar no momento desafiador, seja algo emocional. Tem muitas pessoas hoje vivenciando síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, estresse, tudo mais, e tá no emocional ainda. Se eu não tratar, como muitas pessoas fazem, né? O emocional eu não olho, vou olhar para o meu físico, vou olhar para o trabalho, vou olhar para tudo, mas o emocional eu deixo de lado. E vai levando, vai levando. Então a psicossomática diz, a gente somatiza, sim, passa primeiro pelo mental, emocional, cria o campo vibracional e por último vai chegar no teu corpo físico. Então qualquer sintoma, qualquer doença no teu corpo físico, ela já passou, ela já te avisou antes, você não deu atenção e somatizou no teu corpo. Então, eu digo assim, ao invés de a gente olhar como foi culturalmente, a gente aprendeu a olhar para o físico, para uma doença e dizer, nossa, coitado, tá com câncer, né? Não falem mais isso. Tentem fazer essa percepção. Não é coitado, não quer dizer que seja culpado, tá? Não é para trazer energia de culpa. É para trazer a questão da autorresponsabilidade. Nós co-criamos nossa realidade de acordo com o que a gente pensa, como que a gente sente, como que a gente age. Mas a gente pode fazer o processo inverso, isso é o legal, né? A gente pode se curar, mas isso demanda muito mais até tempo, como eu digo, do que dinheiro, tá? Então tem muitas pessoas que acham que vai gastar muito, não. Na verdade, o gastar se você ficar lutando contra, se você deixar somatizar no teu físico, se você deixar de lado, se você não prestar atenção nos sintomas, né? Que o corpo maravilhosamente traz os sintomas. A doença é maravilhosa, porque se você não escutou no emocional, precisou escancarar no físico, imagina se chegasse no físico e você desencarnasse, né? Então eu digo assim, é maravilhosa, por quê? Porque ela te dá a opção de você quer curar, tô trazendo aqui, você quer curar, a gente pode curar, mas você está disposto mesmo a abrir mão de algumas barganhas emocionais, ou enfim, de algumas muletas que você usava. Então, assim, é um processo que a gente tem que fazer essa virada de chave. A doença, a dor, o desequilíbrio, ele é bom sim para a gente realmente como um alerta que o corpo físico traz para a gente, porque eu não dei atenção antes, tá? Eu não estou dizendo que é legal ter um câncer, é legal ter alguma doença, seja ela qual for, um diabetes, qualquer coisa, mas é que... Ô, Dani, Oi. até aproveitando ali que você estava falando, né? Que a gente traz esse aprendizado, né? O corpo somatiza. E nós saímos da era de peixes, que era o aprendizado pela dor, né? E a gente traz agora, na era de aquário, o aprendizado pela liberdade, né? A gente não precisa mais passar por esse lado da dor. Então, às vezes é difícil, porque não que seja difícil, mas mesmo que a gente já saiba, as coisas acontecem. Então, assim, não é só porque a gente já tá dentro dessa que a gente é bem aquele lado, né? A gente se policiar para que isso aconteça. E aí teve até um episódio acho que faz 2 ou 3 semanas, que eu não consegui falar, né? A Dani estava presente até no momento. Eu não consegui expor aquilo que eu queria. Parecia que as palavras não saíam da minha boca. E aí o que aconteceu? 2 ou 3 dias depois, uma íngua no meu pescoço. Então, isso assim é uma coisa. Daí você começa a perceber. Outra questão também, que a Sheila ela aborda muito a Ayurveda e traz muito essa questão né, da autopercepção. Isso eu aprendi bastante com ela. De quando a gente acorda, a gente começa a observar, a gente escova a língua e observar
a cor da nossa língua também é uma coisa, meu Deus, mágica. E aí eu comecei a ver que eu não estava fazendo, né, não estava tomando água, consequentemente o meu xixi, né, não estava sendo bem trabalhado ali, e aí acontece o que a língua ela fica amarelada, porque daí é problemas nos rins, é isso, né, Sheila? Então, é bem isso, é essa autopercepção e essa questão, né, da psicossomática é bem isso. A gente começa a não fazer algumas coisas e aí, consequentemente, vai aparecer dentro no nosso corpo físico, porque é bem como a Dani falou, já vem coisas lá de trás, né? Até a Beni falou, quando eu fiz a consulta com ela falou, né? Porque eu começo uma dieta e aí parece que as coisas vêm assim e não vai dar nada certo. E a Sheila sabe bem disso. E aí, porque eu preciso trabalhar coisas dentro do meu emocional primeiro, para que depois eu vá, né? O meu corpo físico é uma coisa que está lá para o final, mas é lá dentro que eu preciso trabalhar. Então, é bem esse lado. Eu preciso olhar mais para dentro para que eu possa, né, continuar na minha evolução também. Então, eu não preciso aprender mais pela dor. Eu tenho essa liberdade agora de optar por isso. Mas ainda assim são aprendizados, né? Nós somos seres humanos, estamos aqui para continuar aprendendo, precisamos evoluir. Então, só queria mostrar que por mais que a gente estude e tudo mais, as coisas podem acontecer com a gente também, né? Senão eu já não estaria mais aqui também. Sim, é bem isso. Vai aparecendo, né? Como eu falei, os sinaizinhos no corpo, e só que a gente tem que dar mais atenção para eles, né? Então, como eu digo, uma alergia, e o legal é que a gente faz essa percepção e não trata o sintoma, né? Muda essa ideia. A gente vai tratar a causa, né? Então, o floral vai agir na causa. Então, por exemplo, numa consulta, no atendimento, a gente vai ver o mapa, pode ver o mapa, pode fazer uma conversa, pode fazer um reiki, iniciar o floral. E identificando alguns sintomas, sim, mas a gente não vai tratar o sintoma, a gente vai tratar a causa. Então, por exemplo, uma alergia, como eu sempre digo, alergia, tá ali, você tá coçando, você quer fazer o quê? Arrancar com a mão aquela situação que você está irritada. Então, tá vendo? Tem uma questão emocional por trás e a gente vai tratar a irritação, a gente não vai tratar a alergia, mas consequentemente vai agir no teu físico curando a alergia. Então, se eu vou só para medicamento, só para medicina tradicional, é claro que tá doendo, tá coçando, né? Como eu digo, vai tomar um remedinho para aliviar, ok? Mas se a gente sempre depende do químico ali, eu não vou curar, né? Então eu preciso realmente ir a fundo. Por que que eu estou vivenciando? Claro que tem questões que são mais recentes, tem questões que são bem mais antigas. A gente pode estar repetindo padrões dos nossos ancestrais, né? Como a minha irmã falou ali, os nossos ancestrais, até nós aqui, nascemos na era de peixes, que foi até 2012, né? Que era a era das guerras, do sofrimento, da somatização, né? Das doenças. Mas os nossos pais, avós, eles somatizavam bem mais, eles trazem questões bem mais. Por quê? Não, porque eles não falavam do emocional, porque eles não buscavam autoconhecimento, eles não se trabalhavam, mas agora a gente pode. Então eu digo para vocês podem, tá? Então, independente da escolha, busquem algo, sabe? Todo mundo que está aqui encarnado tem aprendizados para fazer e a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa buscar, porque quanto mais a gente busca, mais a gente vai curando para muito tempo. E a gente cura não só a gente mesmo, isso que eu acho mais legal. A gente cura os nossos ancestrais, que já desencarnaram, a gente cura os nossos descendentes, não repete esse padrão daqui para frente. Fala, quer falar? E outra questão também é quando a gente traz esse olhar para nós, consequentemente a gente vai trazendo uma mudança para a gente também. E aí muitas pessoas falam, por que aquela pessoa age daquela forma comigo? Mas até lembro de um episódio da mãe, que a mãe trabalhava lá com um menino e ela sempre estava trazendo aquele lance, né, daquele menino que incomodava e tal. E ela parou de olhar
para ele daquela forma, ela mudou o olhar dela para aquela situação, e hoje eles são, meu Deus, assim, muito, né, tranquilos dentro do trabalho, porque a mudança foi dela, né? Então, por exemplo, como eu falei, quando eu não trago essa impulsividade na minha forma de se comunicar, às vezes agindo, né, impulsivamente, eu trouxe uma mudança ali para mim. Consequentemente, eu vou mudar aquele meu olhar que eu tinha antes. Né? Às vezes a gente está muito na vitimização, ai, porque acontece isso, aquilo, porque isso aconteceu comigo e tal. E aí, se eu mudo esse olhar, as coisas deixam de, né? Eu deixo de dar, como a Dani fala também, o que não se alimenta se extingue, né? Então, eu deixo de alimentar aquele monstrinho que às vezes, na verdade, somos nós que criamos também, né? Então, é importante isso para nossa visão também. Então, esse lado, por exemplo, eu e a Dani, né? A Dani buscando no começo, e daí a gente trazendo isso mais, e aí o pai falando sobre meditação, a mãe mandando vídeos do YouTube para, né, no grupo lá da família. Então, realmente, você pode ser a mudança, né, que você tanto deseja que as outras pessoas sejam. Esses dias até, faz um tempo já, mas eu fiz um mapa de uma colega e ela falava, porque eu queria tanto que o meu namorado mudasse, porque ela estava vendo daquela forma. E, na verdade, ela buscou mais se conhecer e ela viu que ele daquela forma agrada a ela, porque ela também buscou mais olhar para ela. E aquele julgamento que ela estava trazendo, na verdade, não era dele, né? Era muita coisa que ela precisava resolver também. Então, principalmente nesse mês que a gente está em Gêmeos, né? Nessa energia de Gêmeos, somos seres humanos e julgamos muitas vezes. Então, quando a gente traz essa questão do julgamento, e é muito batata, assim, quando você fala alguma coisa, você para pensar o que eu tô, né? Por que isso me incomoda? Porque tá dentro de mim também. E é muito incrível. Isso percebo muito, assim, isso na verdade, não tá no outro, tá em você. Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada. Sempre que o que incomoda no outro é um espelhinho ali do que você é, né? O nosso lado sombra. Essa semana eles colocaram, né, que a NASA descobriu que existe algumas coisas do universo paralelo e tudo mais. Daí eu adoro essas teorias e filosofias, né? Então já criei várias assim, pensando, né, o que pode ser. Eu gosto muito de pensar antes, quando a gente julga, pensar que aquela pessoa, ela pode ser uma versão minha, né? Que eu posso ser aquele ser lá também. Então, isso me deixa mais tranquila, digamos assim. Alguma pessoa que me incomoda, muitas vezes, é uma versão minha, né? Então, dentro desse lado desse universo paralelo, pode ser isso também, né? Por que não? Então, a Sheila tá... E é verdade, né? Então, isso dá uma acalmada assim no coração, né? Desse lado mais tranquilo. E às vezes tudo bem se a gente também fugir por um tempo, mas aquilo vai aparecer de alguma forma novamente. E eu digo que isso, meu Deus, acontece muito. Igual essa energia, né, virginiana, que eu preciso trabalhar muito em mim. Então, eu morava com uma virginiana aqui no Brasil. Depois eu fui embora para Irlanda e eu fui morar com ela lá de novo. Aí, quando eu vim embora, a menina que mora comigo hoje, ela é virgem, é o sol em virgem, a lua em virgem e o ascendente em virgem. Falei, meu Deus, né? É uma coisa muito assim. Eu lembro até um dia que a Dani falou o que você precisa trabalhar dentro disso. É realmente a organização. Ela tem um toque assim de cadeira. A cadeira tá desalinhada, ela vai lá e arruma. E eu acho engraçado, porque, meu Deus, eu jamais vou perceber, né? Uma cadeira desalinhada. É muito engraçado. Ela percebe que ela faz isso também. Mas eu já consigo não deixar a louça na pia, que é uma coisa que eu fazia bastante. Então, é realmente a gente, né, trabalhando esse lado, né, de se conhecer. Outra questão que é bem legal, que eu sempre falo agora, não sei se eu falei para a Regi até, a Luciana também está aqui, mas é fazer um caderninho de autoconhecimento. Né, que às vezes você, igual a Regi fez lá, todas as anotações do mapa. Quando você está em dúvida, você vai lá e dá uma olhadinha.
Ah, é verdade, isso acontece, né? Por exemplo, alguma coisa desafiadora aconteceu, uma discussão, o que realmente te tira do sério. Isso é o que a gente mais precisa trabalhar. Eu sei bem, porque é muita coisa que eu ainda preciso trabalhar. Então, anota tudo isso, né? Porque é uma coisa que vai voltar ali para você. E volta, e repete várias vezes. Então, é uma coisa muito mágica, assim. Então, se você já começa a anotar o teu caderninho do autoconhecimento, como se fosse uma agenda, né? Um diário e tudo mais. Anota lá, porque isso pode ajudar bastante vocês. E é um processo também que, além de fazer o mapa, pode ajudar a orientar vocês, né? Então, eu já me conheço, já sei de algumas questões que podem vir. Então, o que mais acontece no meu dia a dia que eu posso anotar e trabalhar esse meu autoconhecimento. E outra questão, assim, geralmente quando a gente faz algum atendimento ou quando tem os workshops, que a gente para depois, a nossa mente, ela vem assim, ó, como se fosse um turbilhão de informações. E isso é como se fosse o teu eu superior ali falando, né? Ou os teus guias, ou os teus mestres, enfim, como vocês gostam de chamar. Porque sabe aquela vozinha que realmente vem assim? Hoje eu estava escrevendo a meditação que eu gravei na meditação da Lua Nova. E aí o negócio vem, parece quando, né, eu baixo ali o Chico Xavier. E eu comecei a digitar. Falei, gente, olha que coisa mágica. E parecia que eu ouvia mesmo, parecia que era o meu eu lá do futuro, que como se eu já estivesse ouvindo eu gravando a meditação. E aí vocês começam a perceber que é uma coisa bem sutil. Não existe assim uma materialização de um ser na frente, mas é algo bem sutil que vocês vão começando a perceber, né, que é a voz da sabedoria. Então, enfim, várias coisas que, né, que a gente gosta, como vocês preferem se encontrar. Então, eu digo, a astrologia ela não tem uma ligação com religião, ela é bem aberta para isso, né? Existe um eu superior, um Deus superior que está dentro de cada um de nós. Então, que a gente possa se ligar realmente com isso, com a nossa fé. E a fé, ela sempre falo que ela vem da palavra confiança, né? Que é trabalho com fé. Eu confio realmente. Então, trabalhar isso é bem importante. Isso é uma das coisas que eu sempre coloco ali nos atendimentos, para a gente trabalhar essa nossa conexão também. Então, tá, vamos falar mais floral, então. Então, assim, astrologia, então, não sei se todo mundo já fez, né, o seu mapa, Dani, mas... deixa eu só fazer mais um adendo, assim. Quando a gente faz o mapa, ali existe aquela mandala, né? Então, a casa 1 falando sobre como você age, a casa 2 sobre os teus aspectos, né, dos teus recursos, 3 sobre comunicação, 4 sobre mãe, enfim, até a 12. E aí você vai observando como que tá cada área da vida ali. E aí você pode dar uma pontuação, se você está dentro de uma energia positiva, digamos, se você está acessando aquela energia ou não. E aí você começa a perceber se você está colocando energia demais em uma situação, por exemplo, eu quero muito um relacionamento na minha vida, mas eu estou focando só nisso. E aí eu esqueci de todos os outros pilares, eu esqueci das minhas amizades, eu esqueci do meu trabalho. E às vezes, quando as coisas estão desequilibradas, às vezes não, né? Quando está desequilibrado, deixa eu ver se eu tenho a mandala aqui. Eu não coloco energia no que realmente é necessário. E aí entra esse lado, né? Porque às vezes, o que acontece? Peraí. Não tem. Mas enfim, os florais, eles podem ajudar nisso também, né? Quando a gente tá... Eu tenho, por exemplo, na minha casa 2, touro, e é uma energia que não tem nada, nenhum planeta. Então, essa energia dos recursos, ela acontece, mas eu não preciso só focar nisso. Se eu foco realmente em outras questões, as coisas vão acontecer para mim de uma forma muito mais leve, né? Então, os florais astrológicos, que a Dani vai falar, que ela conhece muito melhor do que eu, podem ajudar também dentro dessas orientações ali das casas. Pronto, terminei. Tá. Então, tem muitas maneiras de a gente iniciar uma terapia floral, né? E também, e dentro de uma delas, dentro da astrologia, ainda assim tem mais fórmulas de a gente iniciar, né?
Então, por exemplo, como eu estava falando dos elementos, eu nasci com 0 de fogo ali, né? Então, a legendinha do meu mapa vai ser sempre a mesma, né? Do meu mapa natal. Só que eu sei que eu trabalhei isso através das experiências, a gente vai fazendo aprendizado e vai adquirindo alguma energia que a gente não tinha, mas os florais ajudam muito nisso. E para mim foi assim incrível tomar, por exemplo, eu tomei muito equilíbrio ariano, porque eu não tinha atitude, posicionamento, né? Não, tinha as ideias, como eu falei, mas demorava para agir. E isso me incomodava. E aí, então, tomei por muito tempo o equilíbrio ariano, que me deu essa energia para agir, para conseguir dizer não, né, para me posicionar. Então, hoje eu sei que eu tenho energia de fogo, mas se eu olhar lá no meu mapa tem 0. E além disso, como eu falei, tem as questões da família que te ajudam. Hoje já tenho esse entendimento e permito que eles também me auxiliem. Mas os florais, assim, para quem quer equilibrar algum aspecto, é incrível. Dá para começar, então, analisando como que tá os elementos no teu mapa. Então, por isso que é essencial que cada um faça o mapa, mesmo que não queira fazer a leitura do mapa, mas fazer o seu mapa só para analisar como que está o posicionamento, como que está o equilíbrio dos elementos, tá? E aí, por exemplo, a falta de terra vai ter uma dificuldade maior de conexão com o trabalho, com as questões materiais do dia a dia, né? As questões físicas, como, por exemplo, trabalhar, dirigir, enfim, agora fugiu assim, mas tudo que você precisa fazer mais prático, digamos assim, a pessoa pode ter essa dificuldade, ficar muito do Rotina. sutil, rotina, né? Então precisa equilibrar essa energia de terra, o ar. Pouco ar ou muito ar, até a pessoa pode, muito ar principalmente, a pessoa é muito mental, né? Muito racional. Então, sentiu alguma coisa, ela vai trazer para o mental, vai racionalizar tudo, não vai escutar o que o emocional dela está dizendo. E eu, né, sempre digo assim, nosso emocional ele é mais certeiro do que a mente. A mente, ela mente muitas vezes. Então, a gente precisa escutar o emocional, né? Então, tem que equilibrar esse elemento ar se está em desequilíbrio. A água em excesso também vai fazer com que você vá tudo para emocional ou fique muito emotiva, né? Eu também tenho, eu nasci com 0 de fogo, mas em compensação com um monte de água. E aí tudo era alegria, era choro, tristeza era choro, né? E aí era difícil para mim, né? Por exemplo, trabalhando em empresa, dizia, não, empresa você tem que separar, você não pode chorar. Como assim? Eu sou um ser só, né? Eu pensava, não consigo, então, né? Ficava com raiva, eu chorava. E aí era muito difícil. Então, por isso que o legal do mapa e saber que eu sou assim, primeiro eu sou assim, eu tenho que me acolher, me aceitar. Ah, então eu sou assim, então eu não sou um ser fora, né? Porque daí a gente começa a se comparar, né? No dia a dia, nossa, mas tem pessoas que se irritam lá e ficam plena, tem pessoas que ficam tristes, não choram, né? Tipo, aí você começa a fazer algumas perguntas e tal. Mas não, entender que você nasceu com alguns elementos mais fortes, outros mais fracos, tá tudo bem, mas você não precisa ser assim para a vida inteira, você pode equilibrar, né? Então, isso que eu acho bacana dos florais, de te ajudar nisso. E você vai chegar ao momento que você equilibra esse aspecto, você não vai depender dele para o resto da vida, entende? Então, ele vai trazer essa energia para você, você vai começar a agir. Ele não vai. O floral faz assim, ele agindo de uma forma bem sutil, ele faz com que você se movimente e expanda a tua consciência. Opa, eu preciso agir, digamos assim, né? Ele não vai curar lá e deu. Não, ele vai trazer isso para o teu consciente, porque o nosso consciente é de 5 a 10% é consciente, o resto é tudo inconsciente, subconsciente. Então, ele vai fazer trazer mais para o consciente as coisas. Né? Por que você não está agindo? Mais ou menos assim, uma conversa interna, né? Ele conversando, você conversando com você mesmo ali. E aí, nisso, você vai começando a ter as percepções do que você gostaria e ter uma energia para te impulsionar naquilo que você precisa curar, que você precisa trabalhar, que você precisa agir. Então, os florais dá para começar então com os elementos, né? Analisando muito os elementos
Dá para trabalhar com o tripé principal, como a minha irmã falou ali, né? Que é o Sol, a Lua e o Ascendente, porque a gente tem todos os signos, mas esses são muito fortes na nossa vida, né? Que é a nossa ação, nosso emocional e a nossa personalidade, a nossa essência. E também o estélio, né? Que é 3 ou mais planetas num signo numa casa. Aquilo dá uma força enorme para a casa, para o signo que você tem posicionado esses planetas. E aí, como a gente sempre fala, assim, onde não tem assim, alguma questão da vida que a pessoa vivencia mais, é onde tem o estélio, geralmente. Né? Todo mundo tem um principal conflito. Eu vejo muito assim em atendimento que uma hora eu atendo uma pessoa, tá falando do relacionamento, a dificuldade no relacionamento, mas o trabalho tá tudo ok, a saúde tá ok. Geralmente é uma coisa mais tensa, a não ser que a pessoa tá com uma vibração assim muito baixa, que ela todos os pilares estão, ou mais de um, dois, estão em desequilíbrio, mas no geral é um ponto específico que ela está conflitando mais. E a gente vai olhar no mapa, é bem onde tem o estéreo, né? E aí dá para trabalhar também com o floral para equilibrar esse aspecto dela. Então, como a minha irmã tinha falado ali da alta e da baixa vibração, sim, nós temos, né? Então, todos os signos, só que eles oscilam, né? Eu tenho a energia de alta vibração, que é o melhor potencial de cada signo, e tenho a mais baixa. E tenho o equilíbrio. O floral vai trazer o equilíbrio, né? O que o equilíbrio ariano, por exemplo, vai fazer? Ele são várias essências estudadas para trazer o melhor potencial, digamos assim, do aspecto ariano. Então, ele não vai fazer, por exemplo, assim, eu vou tomar o equilíbrio ariano e eu vou ficar irritada, eu vou ficar agitada. Não, ele vai trazer o equilíbrio desse aspecto. No caso ali, por exemplo, muitas pessoas olham os aspectos negativos, né? Como a minha irmã tinha falado ali, por exemplo, escorpião. Eu, particularmente, digo que escorpião é o signo que eu mais gosto. Mas tem muita gente que diz que não gosta de escorpião, né? Mas por ver esse potencial que o escorpiano tem, de ele estar na baixa vibração, muitas vezes ele precisa de um refúgio, ele precisa, às vezes é vingativo, ou é ciumento, ou pode ir para algum vício, mas ele tem um potencial enorme de dar um salto quântico, digamos assim. E o floral vai fazer isso, sabe? A pessoa é resgatada ali e dá um salto. Então, assim, realmente não tem signo que seja ruim. Ele só a pessoa está numa vibração baixa, né? E aí o floral vai fazer essa mexida interna. O que acontece é que as pessoas às vezes fazem assim, iniciam uma terapia, seja qual for, né? Eu tô falando todas são assim, mas principalmente vai tomar um floral. No primeiro mês já ou equilibrou, que a pessoa, por exemplo, uma emergência de Saint-Germain, um floral bem legal para trabalhar as questões emocionais e tal. A pessoa toma um vidrinho, nossa, deu uma equilibrada. Para de tomar, porque já deu, já equilibrou, né? Não continua. Aí, depois que ela voltar, vai ter que começar, às vezes, de novo, para ver de novo um progresso. Então, assim, a terapia floral, o ideal é, no mínimo, 6 meses para você ver um bom resultado, sabe? Uma cura. Você já vai vendo, já tem percepção, né? Quem tá aqui, acho que a Su saiu, né? Mas a Su também toma floral. A minha irmã também pode falar. O floral, ele dá um resultado muito legal, às vezes, no primeiro dia que você toma, você já... Opa, aconteceu alguma coisa? É o floral. Uma semana, já percebe alguma coisa diferente também. Um mês já dá um resultado, mas o ideal que a gente fala, pelo menos 6 meses, é um período aí de cura que o floral vai estar fazendo, tá? Então, o que é o floral? É um expansor de consciência, uma quinta essência que age bem sutilmente, como ele é feito, ele é extraído, né, direto das plantas e das flores. Na verdade, a flor é a frequência vibratória mais elevada, é a parte mais evoluída da planta. Então, ele é extraído essa frequência vibracional. Então, na verdade, é extraído a planta, a flor, mas o que fica no floral é a frequência vibracional, que ela está de acordo com os nossos corpos físicos, suprafísicos em equilíbrio. Então, o que o floral vai fazer dentro da gente é isso, esse equilíbrio energético, vibracional. Então, realmente não tem nada químico.
não tem contraindicação, todas as pessoas podem tomar, pode tomar, muitas pessoas às vezes vêm para atendimento tomando remédios, tarja preta e tal, mas não tem contraindicação nenhuma, pode tomar o remédio em paralelo, mas o legal é que a pessoa consegue ir parando com o remédio, sabe? Claro que eu sempre vou bem sutilmente analisando como que a pessoa está se sentindo, ela vai parando gradativamente, nada de uma hora para outra, né? A gente vai observando muito bem como que a pessoa está se sentindo para fazer esse processo de parar com o remédio. E aí, o que eu ia falar? Agora fugiu. Então, o floral age assim, bem sutil, né? E tem bebês pode tomar também, grávidas podem tomar, mas o que acontece é assim, na psicossomática a gente trabalha da seguinte forma, do 0 aos 7 anos de idade, a criança mais ou menos capta as emoções da mãe, ou do sistema que ela vive, né? Sistema familiar. E dos 7,5 aos 14 é do pai. Então, por ressonância, pode estar em outro lugar do mundo, vai sentir, né? O que a pessoa está vivenciando. Então, quando vem uma criança para ser trabalhada, a gente tem que avaliar o que a mãe está sentindo, o que a mãe está vivenciando, pode falar. O Dani, já é 8h11. Só Uhum. para... Tá, eu vou dar uma acelerada então. Então, Só para falar aqui, né? Quem quiser, quem se comprometeu a ficar até as 8 e, né, não puder, porque a Raquel também saiu, então, e se alguém quiser fazer perguntas também, para a gente poder abrir. Tá, só vou finalizar então essa ideia de que aí as crianças ali a gente tem que avaliar o sistema, porque a gente pode dar floral, a gente pode fazer terapia para crianças, mas às vezes vai ter um processo, uma melhora e depois aparece de novo os sintomas e né, acaba não tendo o resultado desejado porque precisa trabalhar o sistema. Então dá para trabalhar a criança e a mãe, né, ou a mãe e o pai, melhor ainda. Então, só para vocês terem esse entendimento. Então, não tem contraindicação, dá para trabalhar, então, as casas, o que a pessoa está vivenciando, né? Estou vivenciando uma questão de trabalho, vamos trabalhar a casa que a pessoa, a casa do mapa que eu digo, né? Que a pessoa está vivenciando aquilo, o signo solar, o tripé, o estélio, dá para manipular, a gente trabalha com 6 sistemas florais, então tem os florais prontos, as fórmulas prontas, que são muito legais, elas vão dar muito resultado, mas o que eu gosto é manipular uma fórmula específica para cada pessoa. Isso é o melhor, porque eu vou analisar o que a pessoa está precisando, o que ela está viciando, e a gente desenvolve a melhor fórmula de acordo com a melhor essência de cada sistema. Então, é muito legal mesmo o funcionamento. Então, acho que seria isso. Vamos, então, abrir para as perguntas? Deixa eu ver. Quem quiser fazer a pergunta, é só abrir ali Vamos só responder o que está aqui no bate-papo aqui, né? No chat. A Sheila perguntou primeiro aqui, né? O mapa não é uma sentença, né? Você pode usar ele para melhorar. Isso, não vai cristalizar, eu sou assim e me aceito assim, deu, né? Eu vou usar realmente para ver, opa, tem alguma coisa aqui que realmente esse aspecto me incomoda. E eu posso trabalhar, claro, né? Você pode trabalhar, você pode se, né, a partir do autoconhecimento, então gerar um processo de autotransformação. Pode ser através de várias terapias, na verdade, né? Só que a gente está hoje indicando floral, mas tem outras terapias também. Naturalmente, através das experiências do dia a dia, sim, através de meditação, através do yoga, né, Sheila? Sim, porque você tem mais percepção de como você tá, como que as coisas estão acontecendo, vai expandir tua consciência, né? Você vai conseguir se perceber mais. Então, existe através do mapa, realmente faça um mapa, é muito legal, mas a partir daí dê o primeiro passo também para começar esse processo de autotransformação, né? E para ontem o universo está pedindo, né? E A Rede perguntou se
Os florais são únicos e específicos ou toma-se um para cada necessidade do mapa, quando há? E se pode tomar mais de um ao mesmo tempo? Deixa eu só responder a última. A última que eu sei que pode. Porque eu tomo, por exemplo, agora eu estava tomando o Sagrado Feminino. Eu tomei dois vidros, eu acho, né, Dani? Daí eu tomei o Equilíbrio Taurino. Por mais que, por exemplo, como eu falei, né, na minha casa 2 do mapa, eu tenho touro livre. Eu não preciso colocar tanto foco ali, mas às vezes eu me desorganizava e tudo mais. Então, eu posso trabalhar realmente essa questão que não estava em equilíbrio dentro do meu mapa. E aí agora eu tô tomando o Propósito e também o... Como é que é o nome? Reforçar a imunidade. Esse é muito bom. Sim. Os florais, como eu falei, existem as fórmulas prontas nas farmácias de manipulação já existe, gotas do infinito tem muito, né, esse sistema, florais de Bach também tem bastante, as fórmulas prontas, mas eu particularmente gosto muito do sistema Saint-Germain, para mim é o que mais assim, dá resultado. A Aura Luz também é um sistema bem legal. Agora, do Gotas do Infinito, antes os astrológicos eu usava o sistema do Gotas do Infinito, agora saiu os astrológicos do Gotas, e agora a pessoa que fazia os astrológicos no Gotas, ela criou o sistema dela que é Mantra Flor. Então, agora que eu. Na verdade, vai ser a mesma coisa do Gotas, ela colocou aqui para esse sistema dela, mas agora que eu vou experimentar esses novos dela. Mas assim, eu gosto de misturar também, sabe? Essa alquimia dos sistemas é muito legal, de misturar Saint-Germain, Aura Luz, gotas, eu gosto de intuir também o que a pessoa está precisando, né? E analiso bem com carinho para cada pessoa. Eu acredito que isso potencializa ali, faço reiki para que na hora venha a essência, a melhor essência para colocar para cada pessoa, a melhor fórmula, né? E assim, sempre dá um resultado muito legal. A Dani disse que eu tava falando muito, mas agora é ela. Não, que você disse para eu acelerar, tô acelerando. Mas assim, se a pessoa, por exemplo, Dani, hoje eu sou muito assim de analisar o que a pessoa vai dar de desculpa, né? Por exemplo, hoje eu não posso começar uma terapia. Tá bom, então vai lá e compra só o floral, dá para tomar só o floral. Dá para me dizer só, Dani, tô muito ansiosa. Ok, tem uma fórmula pronta para o emergência de Saint-Germain, como eu falei, que eu gosto muito do sistema Saint-Germain, então eu uso a emergência deles, mas tem a emergência do Gotas, todos os sistemas têm um floral emergencial, que é para equilibrar muito o emocional. Então comece por ali. Aí você vai ver o resultado e daí, daqui a pouco você vem para uma terapia floral, porque você vê que não é gasto, é investimento. E aí você começa esse processo, né? O que eu ia dizer? Meu Deus, agora é o Gêmeos também, né? Ou acelera a fala ou dispersa o pensamento. Peraí. Tá, deixa eu responder a Marina ali, enquanto isso você vai pensando. A Marina falou, eu sou leão com ascendente leão e talvez ela não lembre se a lua dela é em leão, só que ela não se identifica com nada de leão. Ela é insegura e às vezes sensível. Primeiro essa questão. Na baixa vibração de leão, é preciso trabalhar também a questão do amor próprio, né? Porque o leão, ele mostra isso. E esse é o ano, praticamente, dos leoninos, né? Porque o astro que está regendo esse ano é o Sol. Então, que todos nós possamos aprender a trabalhar esse autocuidado, o amor próprio, né? O empoderamento, que é realmente essa característica forte de leão. Só que quem tem muito leão no mapa pode trazer essa baixa vibração de leão. Assim como eu tenho muitas questões em Sagitário, Sagitário às vezes é vítima, né? E aí também posso trazer isso. Então é importante isso. Quando a gente tem muitas características de um signo também, pode trazer ou né, o excesso ou a falta. O excesso ou a falta disso também. Então a falta de leão ali é trazer esse lado, né? Da questão da insegurança, porque leão, quando você vê um leonino que ele tá em equilíbrio, ele passa vistoso,
né? Então, realmente é isso, né? Que a gente aprenda com esse signo também. Mas pode ser que você tá dentro desse desequilíbrio. Então, é interessante trabalhar essas características. Uma coisa que eu já te indico hoje é faz alguma coisinha assim gostosa para você, né? Monta ali uma meditação gostosinha, faz a minha meditação que eu coloquei ali também, acende uma velinha, um incenso, faz um escalda-pés gostoso para você trabalhar isso para você. Um banho de rosas, que as rosas elas trazem a questão do amor próprio. Quando você ganha uma rosa, você não fica com aquela energia, meu Deus, que coisa maravilhosa, porque é bem isso. Eu mereço ganhar essa rosa, né? Então, trabalhar essa energia é interessante também. E dentro dessa questão, se isso muda de ano, ou se... Não, na verdade, isso pode estar dentro da tua essência, mas você pode elevar essa questão, né? Como a Dani falou, é O tudo legal é ela expressão. fazer a leitura, né? Para ela saber bem, porque às vezes pode ser que ela tenha outro stellium que seja até mais forte que esse ali, e por isso também ela não tá. Então, o entendimento mesmo, primeiro do mapa, é legal para já ter essa ideia, se realmente é muito leão ou é outro aspecto que está mais forte nesse momento. E aí, para trabalhar até o floral mais específico, às vezes você vai tomar lá um leonino, mas você está precisando mais de um canceriano, que o canceriano está mais forte, digamos assim. Então, é, é legal para ti que ainda está nessa dúvida, fazer o teu mapa primeiro. E aí depois avaliar qual que é o melhor floral para ti, né? E deixa eu só responder ainda lá da Regi, né? Que ela perguntou assim, então dá para tomar várias, os florais são únicos, específicos, ou toma-se um para cada necessidade? Então, dá para manipular a fórmula específica para cada pessoa e a gente trabalhar algumas coisas dentro dessa fórmula, né? Então, dá para a gente trabalhar algumas questões que você está vivenciando numa mesma fórmula. Isso que é o legal da manipulação do floral. Você não precisa comprar várias fórmulas prontas. A gente manipula, claro que tem uma quantidade limite de essências, mas dá para trabalhar algumas coisas. Claro, não vamos trabalhar o teu mapa inteiro, vamos, né? Porque daí vai mexer demais, né? Então a gente vai trabalhando daí algumas questões numa fórmula e vai analisando. Eu lembrei o que eu queria falar antes, é que assim, às vezes as pessoas perguntam, precisa acreditar para tomar? Daí eu sempre digo assim, não precisa acreditar, o floral vai agir. Só que o que acontece? Quando a pessoa não acredita nos benefícios do floral, às vezes ela não toma. E por não tomar, não vai dar resultado. Entende? Então é isso que a pessoa tem que ter consciência. Dá para ir lá na farmácia e pegar um floral, né? Específico, tomar. Só que você não tem ninguém te perguntando como é que tá o funcionamento, você esquece de tomar e tal. Daí a pessoa, não, eu tomei aquelas gotinhas lá e não deu o efeito. Porque você não deu essa importância para isso, né? Como algo que você está fazendo para você, que está curando realmente. Os florais são comprovados ali a eficácia deles. Então, dá sim muito resultado, é muito legal. Só que precisa desse compromisso de tomar certo, né? E dá para intensificar ele, isso que é legal, dá para tomar naturalmente, né? Durante o dia e, digamos, eu tô com um processo, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, né? Como a minha irmã falou ali. Em vez de ir para um remédio, eu intensifico o floral. Daí faz um processo de tomar mais, né? Igual os que eu manipulo, toma 21 gotas e de 15 minutos toma 7 gotas por 2 horas. Ele vai fazer um processo de trazer você para o eixo, alinhar mais rápido para, né? Ou vai botar para fora o que precisava, enfim. Então, é isso. A Rede perguntou, Maia, na adolescência a gente aprende a procurar as combinações do signo para saber se o paquera combina. E, na verdade, sim. E, porém, agora a gente sabe que realmente isso não... Na verdade, tem os signos dos mesmos elementos, eles combinam entre si. Mas é interessante a gente observar lá na casa 7, Vênus, Marte, a casa 8, né? Para que a gente traga esse entendimento de como é a nossa questão da sexualidade, como que é a questão dos relacionamentos que a gente atrai, né? Quais as características que podem existir. Então, não existe um signo específico, né? Ele pode trazer várias outras características. Por exemplo, posso falar do teu mapa, Regi? Ó, a Regi, ela tem o... Peraí. Ela tem
Escorpião lá na casa 7. Então, uma pessoa que realmente transforme, né? Não tem nenhum planeta, mas traz todo Sagitário. Então, uma pessoa que busque essa questão, né, de seja uma pessoa bem conectada energeticamente, que traga bastante essa busca de autoconhecimento, que seja uma pessoa que gosta de falar sobre várias coisas. Pode ser que realmente essa pessoa não esteja ali em locais mais de reclusão, porque tem muito Sagitário dentro dessa casa também. Então, pessoas mais alegres, espontâneas, que cocriam a realidade. Então, traz esse lado. É uma casa que tu não precisas colocar tanto foco, como eu falei da minha casa 2, que eu não tenho nenhum planeta, e as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, você tem uma energia muito focada no trabalho. Eu ainda não ouvi os teus áudios lá, mas com certeza isso deve ser bem forte, né? E aí, o que acontece? Você tem 3 planetas lá em Capricórnio, 3 planetas em Escorpião. Então, essa energia, ela é escorpiana. E essa energia de Escorpião é bem forte também. E traz o equilíbrio nos signos opostos, que é Câncer, né? Trazendo essa questão do Capricórnio lá. E também o Touro. Então, é interessante olhar como um todo. Por isso que você fez todas as anotações, bonitinho. Então, essa energia para relacionamento, ela abrange muitas outras coisas. Por exemplo, deixa eu baixar aqui. Deixa eu só falar a minha ideia sobre a pergunta dela. É assim, eu diria que não tem signo melhor ou pior, né? Você vai atrair quem você precisa, de acordo com a vibração que você tá. Então, ninguém lembra daquela ideia, ninguém que aparece na nossa vida por acaso, né? Sempre é um aprendizado ali, então, de acordo com o que você está vivenciando naquele momento. Então, em algum momento você pode atrair um leonino, daqui a pouco você vai atrair uma pessoa com energia de terra, mas é de acordo com o que você está vivenciando. Então, trazer isso para você. Não vai ter bom ou ruim, não vai precisar avaliar. Peraí, deixa eu avaliar o signo dele antes de eu começar a me relacionar. Lembrar que aquela energia da pessoa que está te trazendo, lembra que é aquilo. Ou é o espelho, pode ser o excesso ou a falta que fez você atrair essa pessoa. Então, não pense. Eu já fiz o mapa no primeiro dia. Hã? Eu já fiz o mapa no primeiro dia do Não, ano. é claro que você pode fazer o mapa para identificar o que eu estou atraindo aqui, deixa eu ver, né? Mas olhei tudo, olhei uma lua em Gêmeos, eu pensei, peraí, deixa eu olhar mais. Tem ascendente em Câncer, não é bonzinho, então. mas eu digo assim, não pense assim que é bom ou ruim, pense que é o que você estava precisando naquele momento, e daí não ir para a vítima, para pensar, não, porque ele era assim, ele não gostava dele, não. Você tem participação nisso. Quando você quiser, você fala assim, então eu nasci em tal hora, é engraçado e tal. Será que tu sabe? Tu lembra a hora que tu nasceu? Aí tu já vê o mapa da pessoa. Não, tem um filme até que falava assim, que a menina ia lá e perguntava qual que é o horário de nascimento. Ela já fazia o mapa e ela já descartava a pessoa. Não, não façam isso, né? Não, é brincadeira. É aquilo que eu digo que o universo. Eu digo que as pessoas são como atores, né? Você tirou uma pessoa, vai vir outra. Então. Lembra das virginianas todas que moravam comigo? Exatamente, o aprendizado é teu, então trazer isso para você, né? E não eliminar o outro. Ou a gente esqueceu de responder ali da Silene, né? A Silene tá aí, né? Tá. Ela falou aqui, ó, na última conversa sobre meu mapa, você indicou que eu buscasse mais fazer coisas que eu gostasse. Sinto culpa, me sinto egoísta quanto a isso. Por que isso acontece? Porque você não está trazendo o amor próprio, você está trazendo o lado do egoísmo. Então, precisa trabalhar a questão do amor próprio. Quando a gente pensa mais em si, isso é amor próprio, não é egoísmo. O pensar mais em si é aquilo no sentido de eu vou me preencher, eu vou pensar muito em mim e eu tô tão preenchida de mim mesma, eu tô 100% de mim, e aí eu posso me doar para o outro, eu não vou vazar energia e eu não vou criar expectativa que o outro vai vir para me complementar. E, né, tanto em relacionamento como qualquer outra coisa. Então, precisa trabalhar mais a questão do amor próprio. Isso não é egoísmo, é amor próprio. Você vai poder se doar muito mais para os outros quando você estiver preenchida mais preenchida mais. E aí, o floral, o sagrado feminino para ti é
é uma fórmula pronta, mas na verdade, assim, não é de um sistema só, a gente desenvolveu essa fórmula, sabe? É bem legal, tem 28 essências. Eu não me lembro, Silene, se você está tomando floral ou não, mas é legal você tomar, sabe? Porque você precisa trabalhar isso, pode ser. E daí a gente às vezes já tem consciência no mental, preciso trabalhar isso, mas eu não tenho algo de dentro para fora me ajudando a trabalhar isso. Então o floral vai fazer isso. Talvez você já tenha a percepção de que algumas coisas você precisa trabalhar, mas daí mas não está vindo de dentro, né? Então você precisa, o floral vai te fazer isso, trazer mais o merecimento, o amor próprio e tudo mais. E é pensar também assim, se eu me sentir bem fazendo aquilo, isso vai estar, né? Vai estar emanando uma energia positiva. Então, não é uma coisa ruim, né? Você pensar em você primeiro. Porque lembra provavelmente aquele dia eu devo ter falado do exemplo do avião, né? Que as máscaras vão cair. Primeiro a gente coloca a máscara em nós, né? E depois a gente vai pensar no outro. Se eu colocar a máscara na outra pessoa, eu não vou conseguir colocar em mais pessoas, porque primeiro eu preciso colocar em mim para poder ajudar os outros. Então, é bem isso, né? E trabalhar mesmo essa energia. Dani, é 8h30. Tá. Tem mais alguma pergunta? Mas acho que da Silene era isso, né, Silene? Entendi, Dani, né? O dela já acabou. Ou não? A gente... Vamos marcar, então, para você não parar de tomar o floral. Nossa, dá pra gente ficar aqui horas conversando. Sim. Deixa eu falar. Eu lancei uma ideia de fazer um clube do livro. E eu estou estruturando direitinho. Acredito que segunda-feira eu já lanço. Eu coloquei lá no Insta quem tinha vontade. As pessoas responderam lá. Eu vou chamar todo mundo também. E coloquei algumas opções lá no grupo do Maná. Eu acho que eu não te incluí, né, Rede? Eu não falei do grupo também. Mas depois eu coloco lá também, para você recebendo as informações. E a Silene, ela disse que ela quer, então vamos fazer. Eu peguei 3 livros bem... um livro mais tranquilinho, que é o da Gisele, que é o Aprendizado, é bem gostoso de ler. E ela fala de como que ela começou, né, da vida dela, como ela foi pro yoga, saindo do tumulto todo da vida. E ela fala bem disso, dela olhar para ela mesmo, né? Então, isso também é legal. E aí a gente começa também falando lá. E a gente pode fazer esses encontros para poder dialogar mais também. Amei. Gratidão, Sheila. Gratidão a todos que participaram. Adorei nosso encontro. E daria para ficar horas e horas aqui falando. Ainda mais nessa energia de Gêmeos, né? Sol em Gêmeos e Lua em Gêmeos. Façam a meditação que eu preparei, tá lá no YouTube, eu passei o link. Depois vocês me contam se vocês gostaram também, tá bom? Gratidão também, meninas, Sheila, Mai, todas que participaram. E estou disponível também, se tiverem mais dúvidas também, podem mandar mensagem, a gente vai respondendo, tá bom? Então, até mais, um beijo. Muito obrigada por vocês terem vindo. Foi muito legal essa conversa e realmente dava para continuar conversando até a hora que for, né? E esse vídeo ele vai estar gravado para vocês, então vai ser enviado para vocês o link com esse vídeo também. E se quiserem, né, rever, pegar aí algumas informações que ficaram, que passaram, né, vai estar disponível aí para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, Maiane, obrigada, Dani, foi bem legal. Obrigada para quem compareceu também, muito obrigada. E a gente segue junto aí essa semana, esse isolamento social, né? Juntos dessa forma, que é a maneira mais segura que a gente tem agora para aproveitar a nossa companhia. Então, um bom descanso, aproveitem o fim de semana e quem sabe a gente se encontra por aí de novo. Tá bom? Sim. Obrigada. Beijão. Obrigada a todas. Tchau, tchau.